Olá, Wilson, tudo bem? Tudo bem, Nilson? É o William. É o William, Wilson. Não faz mal, relaxa. Eu troquei. Eu troco. O pessoal troca meu nome também, então eu. Tô acostumado. É. Eu acho que eu escrevi errado, então, no WhatsApp lá. Você colocou o Wilson, mas você pôs o @William. Não tem problema. Tá. Não tem. Ó, amanhã a gente despacha o livro para você, tá? Tranquilo, sem problema algum. Inclusive, eu vou até pedir licença, que eu vou sair um pouquinho mais cedo do treinamento, porque é aniversário do meu paizão, e eu vou lá na casa dele mais tarde. Opa, legal, muito bom. Boa noite. É o George. George está com o microfone fechado. Boa noite, Nilson. Boa noite a todos. Opa, é o Renato, é o Antônio? Ou o Flávio? É o Adriano. Adriano. Isso. Adriano Antônio. Isso, Adriano Antônio. Eu falei, não, eu tô trocando o nome hoje, então. Tranquilo, sem problema. Troquei o Wilson por William, né? O George é mais fácil de acertar. Pessoal, Primeira vez que eu participo de uma reunião assim, né? Para mim está sendo bastante, uma novidade muito grande, né? Muito bom mesmo. você é de que cidade? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Tá Isso, certo. primeira cidade do estado, depois que passa o estado de São Paulo, a primeira cidade. Legal, muito bom. Legal, então hoje a gente vai ter variados aqui, né? Pelo jeito. Vamos lá. Daqui a pouco tem mais gente entrando. Tem. O Jorge é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, Nilson. O William é de onde? Eu sou de São Paulo, da Vila Guilherme. Vila Guilherme, tá. O Sérgio já me falou, ele tá com pouca voz, tá? Ele prometeu que ele vai falar muito na próxima sessão. Aqui ele tá poupando a voz. Vila Guilherme. Tem outro colega seu, né, Adriano? É o Frank, né? Isso, o Frank e Agnaldo. Frank e Agnaldo. Isso. Vocês têm loja aí em Três... Nós temos um aqui em Três Lagoas, uma multimarcas. Tá. Uma loja aqui hoje situada, né? Na realidade são duas lojas, né? Graças a Deus estamos aí caminhando. Muito bom, muito bom. Que legal. Vocês já conheciam esse livro? Porque o pessoal já... Algumas pessoas já tinham escutado falar, né? Vocês que estão aqui já tinham escutado, já conheciam? Não, Fabiana, não tinha conhecimento ainda. Estou achando maravilhoso, viu? Que legal. É muito gostando interessante, né? Muito bom. Eu tive a oportunidade, Fabiano, de ler esse livro e agora eu estou lendo pela segunda vez. Que bom. Que legal, né? Bom demais. Mas você sabe que a releitura, a gente muda na vida, né? Você vai ficando mais experiente e tal. Quando você lê, de repente, fala, nossa, não me lembro de ter lido isso, né? Tem passagens que você fala, Falou tudo. Eu acredito que esse livro é a Bíblia do vendedor, né? Sim. Oi, Luciano, tudo bem? Boa noite. O Luciano está no Ceará, Fortaleza? Fortaleza, Ceará. Então tem gente de São Paulo, Três Lagoas, né? Fortaleza. Pessoal, a gente vai dar mais 2 minutinhos. Tem mais gente para entrar? Tem. O Frank, acredito que o Frank vai dar uma atrasadinha, que ele acabou de chegar de viagem. Ele foi buscar um carro lá em Marília. Opa! E ele estava chegando agora há pouquinho. Já mandei mensagem para ele perguntando se ele estava encostando. Ele falou que já estava quase pronto para entrar. Tem um Alvorada Veículos também que entrou. Deve ser o Franklin, né? Pode ser ele. Aí é outro fuso? Três Lagoas? Sim. Nós temos 1 hora a menos. Oi, Laís. Boa noite. Oi, Laís. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bom.
sempre tem te dá uns minutinhos, porque sempre o pessoal entra um pouquinho de atraso, mas dá 2, 3 minutos a gente pode começar, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá bom. É o Frank que está falando? Isso, boa noite a todos, hein? Boa noite. Como é que foi de viagem de Marília aí para Três Lagoas? Foi tranquilo, graças a Deus, tudo certinho. Que carro você foi buscar? Um Prisma. Ah, muito bom. Tá, a Alessandra, a Josi. Ó, a Josi também, você está em Goiânia, né, Josi? Aham. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E a Alessandra está em Pindorama. Pindorama? Piratininga. Piratininga. Ah, eu sei, Bauru faz parte da Grande Piratininga, né? Mas, Bauru, Marília, tudo faz parte da Grande Piratininga. Aí que eu me perco. Do lado de Bauru, do lado. Ah, então tá bom. Olha, eu não sei se na cidade de vocês está chovendo, mas aqui está assim, ameaçando um temporal, raio, relâmpago e trovão. Tomara que Goiânia é a coisa caia. mais difícil do mundo de chover, mas tem uma semana que tá chovendo em Goiânia sem parar. Nossa, juro. Bom, eu moro na cidade que, teoricamente, é a cidade que menos chove no estado de São Paulo. Foi feito até um estudo, tem um parque aquático aqui e tal, por isso que eu sei dessa história. Mas, assim, balela, porque o que tem chovido também... Oi, Cris, tá Oi, mudo. Cris. Oi, 8h03. 4 minutos atrasada, gente. Desculpa. Porque é 19h59. Pois é, então, eu falei 4 minutos. Mas tudo bem. Uhum. E aí, vocês acham que a gente já pode começar? Podemos. Já, né? Ah, então tá. A nossa ideia, como é a primeira sessão, que cada um falasse rapidamente o nome, de onde só se apresentasse e falasse assim qual a expectativa de um clube de leitura, se já participou antes, se é a primeira vez, coisa bem simples. Vamos começar com o William, que agora eu acertei o nome dele. Tá certo. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é William Campagnoli, sou aqui de São Paulo, do bairro da Vila Guilherme. É a primeira vez que eu estou participando do clube de leitura. O que me chamou mais atenção foi porque eu não tenho o hábito de ler. Eu sempre tive o hábito de fazer apresentações, principalmente na faculdade. Então, eu tenho um pouco dessa habilidade. Mas é importante. Eu vejo que cada vez que passa é muito mais importante. E eu fui estimulado pelo meu sobrinho de 17 anos, que eu comentei com ele o que ele achava dessa ideia. Ele falou, vai para cima, que é muito bom isso daí. Certo? Muito legal. Você deve, com a sua voz, assim, você deve dar uma olhada na orelha do livro e já faz uma apresentação, né? Eu information bem. Ah. Legal. Nossa. Vamos lá, e o George? Nilson, peraí, Nilson. O Marcelo que está tentando entrar aqui, olha, mandou mensagem. Opa. Então, eu vou vendo com ele aqui. Tá, então vamos lá, eu estou seguindo aqui. Vamos lá, Jorge. Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Jorge Borges, sou aqui de São Paulo, capital, da zona leste de São Paulo. Mas você já participou alguma vez, Jorge, de clube de leitura? Já tem alguma ideia? Olha, na faculdade participei e, como eu havia falado anteriormente, eu fiz meio que um clube de leitura na empresa e a gente trocava os livros, né? A gente se cobrava bastante e deu muito certo. Show de bola. Que legal. Muito bom. Agora, tá o Frank. Oi. Sou aqui de Três Lagoas MS, tá eu e meu parceiro, Adriano, depois ele vai se apresentar aí. Já fiz curso de, Clube do Livro também na faculdade, e a expectativa que eu tenho é eu pegar um pouquinho da vida profissional de cada um de vocês. A experiência profissional, a experiência do dia a dia, claro que se baseando na nossa leitura, né? Pelo que eu já li, eu já tinha lido outros livros a respeito,
tem muitas histórias ali que provavelmente a gente já passou por algo parecido. Até mesmo na introdução aqui do autor, de repente alguém já se identificou com uma infância um pouco mais sofrida e tarará, esse tipo de coisa, né? Aí você vai ficar para depois, né? Mas nós estamos aqui, Três Lagoas, uma terrinha quente, e se por aventura algum dos amigos estiver passando por aqui, seja bem-vindo para conhecer a nossa loja e nos conhecer. Muito legal. Tá? Que joia. Obrigado, Frank. Aproveitando que eu tenho um pouco de voz ainda, vou falar e depois só escutar, tá bom? Meu nome é Sérgio Bogaerti. A minha especialidade num pitch de vendas é pôr dinheiro no seu bolso e tomar algum de volta. Eu faço treinamento na área de vendas. Eu vendo palpite e chamo de consultoria. E eu vendo gente, eles me chamam de headhunter. Eu acabei me especializando em fazer recrutamento e seleção só na área comercial, na área de vendas. De vendedor de R$ 2.500 por mês até diretor comercial de R$ 60 mil por mês. Então, já li esse livro em 79, muita gente acho que não tinha nem nascido aí, nessa turma, e venho enganando um bocado de gente faz tempo. Só na área comercial e na área de vendas que eu adoro tanto. A gente não tem idade para estar sempre aprendendo. E reler esse livro, você mudou e o livro mudou. O mercado mudou, mas algumas coisas são fundamentais e não mudam. Então, eu quero aprender e, se possível, passar algumas experiências que eu já tive. Tá bom? Boas vendas para todo mundo. Eu estou hiper rouco e ficar sem voz me custa muito caro. Então, eu vou ficar quietinho, tá? Mas na próxima... Vou pegar seu contato, viu? Vou precisar do seu contato, que eu quero aprender a contratar também. Eu e o Adriano precisa disso, viu? Aprender a contratar alguns vendedores aí, que eu vou te falar, tá meio complicado. Eu me especializei se você pegar a maioria das empresas, 20% dos vendedores fazem 80% do faturamento. É uma lei de Pareto. Não fui eu que inventei. Eu acabei me especializando em recrutar exatamente esses 20%. Porque vendedor tem muito, que vende tem pouco. Para isso eu cobro bem, porque custa caro você recrutar o vendedor errado. Ele não só não vende, como ele queima cliente bom, queima sua imagem. Quem já não entrou numa loja, num restaurante, num banco, foi mal atendido por uma pessoa e quando saiu, olhou para a placa e falou, aqui eu nunca mais volto, por causa de um sujeito. Então, é isso que eu faço. E espero passar algumas dicas interessantes para vocês, tá bom? Vou ficar quietinho. Se cuida aí, porque na próxima você vai soltar o verbo, hein? Sim, senhor. Olha, se você falou pouco e já ensinou tanto, eu quero ver quando você falar bastante, hein, Sérgio? Que bom, que prazer, viu? É uma honra. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço o Dantas ter me convidado. Ele falou, você vai gostar, vamos falar de vendas. Está no seu sangue, Sérgio. Vai lá. Eu falei, então eu vou. Legal. Muito legal. Vamos ver quem quer falar, se apresentar. Boa noite, Nilson. Boa noite, turma. Breno. Opa, Breno. Tudo bom, Nilson? Tudo bem. João Pessoa, mas estou nesse momento em São Miguel dos Milagres, no Alagoas. Obrigado, Autoavaliar, pela ideia de fazer esse clube, muito bacana. Tamo junto. Legal. Bacana, Breno. João Pessoa, tá calor aí? Eu estou agora, nesse momento, na mini férias da gente, né? E estou em São Miguel dos Milagres. Mas que delícia. Está chovendo muito. E nos preparativos aí, a turma aí, alguns me conhecem aí, então seguem. Nos preparativos para daqui a 30 dias o evento que a gente está organizando aqui em João Pessoa.
em João Pessoa, primeira imersão automotiva, Auto Show Experience. Vai ser muito bacana. Espero tê-los aqui. Alta Valé é patrocinador, inclusive, do evento. O Vanderlei da Alvorada Veículos vai estar aí, vocês com o Guga, né? Ah, show, cara. Seja muito bem-vindo. Vai ser Bacana. bacana. O evento vai ser 24 palestrantes. Alta Valé, apoiadora do evento. Vai ser uma imersão bacana de 3 dias. Terceiro dia náutico. Você vai participar do catamarã? Não. Já coloca o nome aí no catamarã, hein? Vai ser bacana, hein? O catamarã vai ser um dia náutico aí muito, muito bacana. Tá certo. Palavra, produção. Segue aí. Legal. Marcelo, você que entrou e teve uma dificuldade para entrar, o pessoal está se apresentando. Gostaria que você se apresentasse. Você é do Sul, né? Sim, eu sou de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ixi, outro extremo. João Pessoa, Passo Fundo. Mas tá quente pra burro igual, tá? Rolou 33 aqui hoje, não muda muito, não. Tô com saudade do meu frio aqui, que não tá demorando para chegar. Você já participou de algum clube, Marcelo? Não, de clube não. Nunca fiz. Eu tive algumas nos congressos da Fenalto desde 2013. Falhei alguns anos, mas meu contato foi esse. Daí foi autoavaliar, né? A gente começa a trabalhar com autoavaliar e hoje daí entrei pelo autoavaliar aí no clube, né? Legal. Pelo Edzinho na entrada lá. Eu sempre brinco com eles que tem muito, né? Mas esse pelo menos foi útil. Ah, que bom. Legal, tá vendo? Uma hora vai, né? Uma hora em placa. Mas sempre tem. Tu vai tentar entrar e ele fica te bloqueando, te dizendo alguma coisa ali, mas esse eu gostei. Opa, aí, ó, alguma coisa. Que nem eu fiz um curso na FIP uma vez também, que tinha. A gente entra na FIP 20 vezes por dia, né? Para ver o valor da tabela ali, né? E um dia daí eu achei um curso lá para ver, negociação aí, vou fazer. Daí eu fui para São Paulo, fiquei duas semanas lá assim também, né? Fazendo curso por causa disso. Oi, Cris, desculpa. Não, eu estava falando que é na insistência. Você vê que a gente já está vendendo, né? Uhum. Já mostrou tanto que uma hora foi. Então, mas você sabe que lá tem muitos anúncios. E por que o clube de leitura te despertou a atenção? Nilson, eu já vi palestra sua Eu me lembro de ter te visto num Fenalto. Eu não lembro, você já foi para Fenalto, né? Certeza? Mas foi muito tempo atrás. Faz tempo, né? Mas eu me lembrava do teu nome de lá. Então. E, na verdade, foi por isso também. Eu gosto de me atualizar, sempre faço alguma coisa, nunca passo um ano liso, assim, sem fazer qualquer coisa, tem que fazer alguma coisa, senão a gente fica desantenado. Queria muito fazer esse evento aí de João Pessoa, que é com o Google, também queria ir, mas é que João Pessoa daqui é quase uma viagem para a Europa, cara. O preço da passagem é fogo, viu? Não viu, Marcelo? Muita gente do Sul, viu? Muita gente do Paraná, muita gente de Minas Gerais, muita gente de Santa Catarina. Hoje mesmo falou um pessoal comigo de Santa Catarina. Vai vir muita gente aí, viu? Eu tô acompanhando o trabalho do Google há um tempo, até o Caporal não lembro, a gente falou alguma coisa do Autoavaliar também, que o Caporal falou do Guga, que me sugeriu, a gente teve uma conversa particular, ele me sugeriu o Guga como um consultor. E daí eu comecei a acompanhar o trabalho do Guga, coisa, eu queria mesmo isso, só que realmente o preço da passagem fica bem complicado. Tá, mas é um prazer aí estar com vocês aí, ouvir o Sérgio também, é sempre bacana essa divisão de experiências, né? Eu lembro quando o mercado de automóveis era completamente diferente de um lugar para outro, e hoje é muito parecida essa nossa experiência no Brasil inteiro, muda um pouquinho por causa da cultura local, mas basicamente é a mesma coisa, né? E como o livro diz ali, o cara estava vendendo em 1940 carro nos Estados Unidos, a gente pode tirar alguma coisa de útil dali, então imagina trocar experiência com conterrâneos aí da mesma época, né? Quanto que a gente não pode aprender. Sem dúvida, esse é o objetivo, né? Muito bom. Esse é um dos presentes que a pandemia nos deu, né? Com tudo de ruim, assim, que veio com a pandemia, a gente hoje está aqui de norte a sul e podendo estar tendo essa troca, e isso é o maior presente, né? Estreitar tudo isso, muito bacana. Isso deixou de ser anormal, né? Deixou de ser uma coisa estranha de outro mundo, eram só outras pessoas que faziam, né? Agora todo mundo faz e tá de boa, né? Verdade.
Legal. Deixa eu ver aqui. O Adriano não se apresentou ainda, né? É isso aí, seu Nilson. Eu me chamo Adriano, né? Eu moro aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Já trabalho na Alvorada Veículos, vai fazer 15 anos. E para mim está sendo muito bom voltar à leitura, porque eu tenho uma grande dificuldade em leitura também. E confesso que está sendo um desafio, mas eu creio que vai dar tudo certo. Estamos aqui, firme e forte. Vai todo mundo junto, Adriano. Todo mundo Mão junto, dada aí. um puxando o outro. Vamos recuperar esse hábito. Vamos, se Deus quiser. Mas, não se espante que todo mundo tem essa dificuldade hoje, viu? Infelizmente, acho que essa era, né, que nós estamos vivendo hoje na internet, tudo no alcance do dedo, muito rápido, as respostas já são ali, e acaba deixando, né, esse valor tão precioso que é a leitura, né? Legal. Vamos lá, deixa eu ver. A Josi, você já se apresentou, Josi? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Josiane. Eu trabalho para a Mega Dealer, né? Então, trabalho com o Nilson aí, tenho a honra de trabalhar com o Nilson. E nunca participei de um clube de leitura, mas gosto muito de ler. Então, para mim não foi desafio ler o livro, e eu estou gostando dessa experiência, porque eu entrei no ramo automotivo nesse 1 ano, né? Depois comecei a trabalhar com a Mega Dealer, então estou gostando muito. Então, espero, e eu acredito que o mais rico de tudo vai ser isso, né? Essa troca de experiências que a gente vai conhecer no mercado. E estou bem empolgada. Vamos lá. Legal. Vamos pelas mulheres. A Laís Isabel. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Laís, eu trabalho no RH da Autoavaliar. E eu fui uma das contempladas, então eu ganhei. E aí eu gosto bastante de ler, eu leio muito. Eu já participei de alguns clubes, mas não de discussão como a gente está fazendo dessa forma. Já participei no WhatsApp, eu estou no Scoob, que é uma rede social de leitura, então lá tem bastante grupo de discussão. E aí é isso. E, pessoal, para quem não sabe, a Laís montou uma biblioteca lá na Autoavaliar, né? O projeto dela. É uma boa ideia para levar para várias empresas, né? Biblioteca pequenininha, vai lá, coloca um livro, né? Alguns livros. Quando começou a biblioteca, Laís? Acho que faz 1 mês, mais ou menos. Aí agora a gente está com um carregamento novo de livros, então a gente vai divulgar mais internamente, né, para o pessoal animar. É uma iniciativa que está dando bastante certo, então tem bastante gente pegando, a gente propôs que o pessoal fosse anotando, tem bastante gente que levou livros para lá também, então está sendo bem legal. Que ideia sensacional, Laís. Parabéns, viu? Nada é por acaso, né, Laís? Você ser a contemplada, né? A vida é assim, ação e reação. Que bom, bacana. Eu tenho esse costume, Laís, há algum tempo já. Os livros que eu termino de ler, eu levo para a loja. Fica atrás de mim. É uma boa, porque a gente consegue, né, ir trocando. E eu sempre quero passar, sabe? Eu nunca... Não tenho intenção de acumular ali, né? A intenção é passar para alguém que vai aproveitar. Acaba sendo uma experiência bem legal quando você consegue passar para alguém, essa pessoa lê e é útil, assim, é muito bacana. Muito recompensador para quem fez isso. Você discutir com a pessoa. Aí tem alguém que compartilhou com você aquilo. Isso, exatamente. E dá o exemplo. Eu já não tive tanta felicidade na questão do retorno do livro. Eu sempre também gostei de emprestar, mas eles não voltam. Não, mas eu nem me estresso com voltar, viu? Nunca me estressei com voltar. É para dar mesmo. Não, eu não empresto, eu dou, porque daí eu não me incomodo que ele não volta, entendeu? Daí você tá tranquilo. Vou seguir a sua dica, viu? Fica de sangue doce e dá o livro. Desapegar, né? Isso, dá que daí você não fica bravo. Legal. Deixa o Luciano, tá nos ouvindo? Tô sim. E aí, Luciano, se apresenta. Cearense? É cearense mesmo? Não, eu sou paraibano, mas eu moro aqui em Fortaleza e trabalho na Autoavaliar vai fazer uns 4 anos já. Nossa, tá tempo. E o interesse, realmente, todo mundo falou.
estou com dificuldade em ler, então esse é o motivo para eu ler, é esse aqui. Esse encontro é o primeiro que eu vou ter, então daqui para frente vai ter muito mais livros para ler. Eu tenho até livro aqui que eu não leio, tá aqui. Já ganhei livro, então já é um incentivo nisso. Foi um desafio que você propôs, então a gente agarrou, eu já repliquei para ver se alguém também entra na onda, mas vamos ver se ao longo do processo alguém mais entra nesse clube para a gente compartilhar e aprender com esses profissionais que estão aqui. Que eu não sou não, mas esses aí não. Eixe, que é isso. Muito bom. E eu acho que falta a Giovana, né, Fabi, Cris? Só falta a Giovana. Tem só a Giovana. Giovana, está nos ouvindo? Estou. Ah, então... Qual que é a motivação, Giovana? Se apresente, fala por que você se motivou. Legal. Boa noite a todos. Giovana, trabalho na Analtos, Associação Nacional dos Autoshoppings. Me motivei porque estou muito tempo sem ler, né? Com essa questão das redes sociais, é meio complicado criar um foco, ter um tempo para leitura. E eu, apesar de não ser do segmento de vendas de carro, não entender muito, o livro me prendeu bastante, sabe? Com alguns assuntos que até mesmo já vivi na vida, né? Então, estou muito feliz em estar aqui com todos vocês. Acredito que eu vou aprender muitas coisas e é um grande prazer. Muito bom, Giovana. É um prazer ter você com a gente, viu? Obrigada. Todo mundo falou, será? Acho que sim. Ah, o Luciano, a caixa de bateria da Grave me alertou. Ele escreveu lá, me alertou para participar desse encontro. Eu não me lembro como era o símbolo da escola de samba, mas eu acho que era uma coisa parecida. A caixa da bateria. Agora caixa a da caixa de bateria. bateria, né? A gente... Legal. Do Unidos Autoavaliados. Legal. Muito Fabi e a Cris, vocês querem jogar a primeira proposição aí para o pessoal? Gente, vamos lá. A ideia é assim, a gente, né, todo mundo leu as páginas que foram sugeridas e agora o que é interessante é realmente ter essa troca de a gente ver quais foram os pontos que mais chamaram a atenção, se alguém já quiser sugerir um trecho que grifou, eu vou falar o que eu costumo fazer, tá? Então, eu grifo o livro na página que me interessou, quando é uma explicação mais assim, que um comentário que eu quero deixar mais... Eu vou anotando, tá, lápis aqui, mas eu tenho um caderninho que eu vou anotando as partes que me chamaram mais atenção. Cada um fica livre para fazer, né, e comentar também. Então, se tiver alguém aí que já queira falar dentro dessas páginas que a gente combinou de todo mundo ler, se quiser falar qual foi a parte que mais chamou a atenção, da história de vida dele, né, que é esse começo, se alguém tem algum paralelo a fazer, é essa a intenção. Quem quer? Eu acho que um ponto bem bacana, né, que ele até cita no começo, é que o livro foi escrito por uma pessoa que atua ali no dia a dia. Então ele faz o que os outros fazem, né? Até grifei aqui também. Eis que o meu livro é diferente, né? Estou atuando a cada dia, né? Faço o mesmo que você faz, sinto o que você sente e também desejo o que você deseja. É difícil, né? Você às vezes pegar opinião ou referência de alguém que não viveu alguma coisa. Então acho que isso faz todo sentido. Eu vou jogar uma pergunta aqui, ó, na página 10, lá em cima, ele fala assim, no primeiro parágrafo, alguns podem até ter passado algumas semanas ou meses vendendo algo, até descobrirem outra coisa mais condizente com suas aptidões pessoais. Eu até anotei aqui, assim, o que vocês acham, né? É uma troca mesmo. A gente precisa ter aptidão para vender? Ou vocês acham que talento é uma coisa adquirida, que dá para ir aperfeiçoando, ou a pessoa nasce com um talento e tudo bem?
Olha, Fabi, uma coisa que me chamou a atenção que no livro ele fala que não, em algum momento ali dessas páginas que a gente selecionou, ele fala que não precisa ter talento para vender. Ao mesmo tempo que no início, ali, quando ele conta a história da infância dele, ele conta a história que para vender assinatura de jornal ganhava as Pepsis ali, as caixas de Pepsi. E ele foi super bem na venda de Pepsi, sendo uma criança praticamente, e tendo atitudes que um bom vendedor deve ter, como ouvir o não e seguir de cabeça erguida, como várias atitudes que são naturais. E a gente conhece muito vendedor natural. O meu pai, um baita vendedor natural, agora ele está cansado, está com 70 anos, não tem mais saco. Mas o pai era um baita vendedor e era natural dele. E a gente, quando não tem essa natureza, ou quando você quer melhorar como vendedor, você busca se especializar. Mas eu acredito que sim, tem o vendedor natural, sim. E essa dificuldade de leitura que o pessoal relatou aí, normalmente é uma personalidade que se afeiçoa mais com a venda, que gosta mais da prática do que da teoria. Então, a gente vê isso no mercado, a gente vê isso na vida, né? Quem tem esse talento para vendas, eu acho que o talento existe sim, mas pode ser criado. Pode ser estudado. O talento, eu também concordo com o Marcelo, mas eu vejo hoje que tem muita técnica, né? E ele já usava isso naquela época, como ele já disse, a cada 10 carros, 6 já vinha de clientes dele usando técnica. Tem uma parte aqui que eu grifei aqui na página 14, que é uma coisa que a gente tenta trabalhar hoje no segmento, não só na minha loja, que é aqui, ó. Na verdade, se você pensa que a venda termina quando, como dizem no ramo de automóveis, veio o cliente pelas costas, então você perderá mais uma oportunidade de negócio do que jamais terá imaginado. Contudo, se compreender que o ato da venda pode ser um processo contínuo que nunca termina, então terá ampliado as chances de êxito. Que é o que a gente tenta hoje implantar nas lojas, o processo de aquecimento de carteira, de trazer esse cliente de volta para nosso negócio, né? Acredito que esse para mim, esses 2 capítulos aí da introdução e do capítulo 2, que é, na verdade, o início da história dele, infância, que foi mais... Eu só queria complementar uma coisa, né? Hoje, a pessoa compra o primeiro carro com uns 20 e poucos anos, sei lá, 20, 25, e até os 70 anos está comprando carro. Então, na vida dela, durante uns 50 anos, ele está comprando carro. Ele troca a cada 2, 3 anos. Então, ele tem o quê? Uns 15 carros, em média, até um pouco mais, na vida dele. E ele compra para a esposa, para os filhos. Então, imagina se você cuida bem dessa pessoa, desse cliente. Mantém esse relacionamento. E é bem isso que ele fazia, né? Ou seja, ele mantinha esse relacionamento e era um cliente, como vocês falaram, né? Um cliente da vida inteira, né? Isso é uma coisa, acho que, muito legal também. Ele já trabalhava técnica. Escuta hoje, né, no mercado. Ele criou na cabeça dele, não documentou como técnica, mas era aquecimento de carteira e mantimento de carteira, né? Sim. É isso aí. Oi, Breno. Fala hoje que o cliente começa a ser o cliente depois que fecha o negócio e não antes de comprar o carro, né? E ele consegue trabalhar isso a partir daí, né? Ele começa a ser cliente após a primeira compra e ele começa a trabalhar essa carteira de negócio. Eu acho que foi o que ele conseguiu no 4º ano, já atingir 600 e poucas vendas. Acho que foi o grande boom dele, foi esse trabalho de carteira. Pelo menos é o que eu vejo de Joy Girard, né? E hoje a gente observa que os vendedores, eles muitas vezes não estão preocupados em formar a carteira, né? E é uma coisa que, poxa vida, se você parar para pensar em 1 ano, 2, em 5 anos, né? E aí aquela busca pelo cliente, aquela busca acaba, né? Eu acredito muito que formação de carteira é fundamental. Eu acho que implantar isso na cabeça dos vendedores, eu acho que faz todo sentido. Ele disse que
é dele, mas ele não trabalha a carteira, né? O cliente volta, ele é meu cliente, mas ele não fez trabalho nenhum. O cliente veio porque gostou realmente. Ele não trabalhou nada na carteira dele. Exatamente. Tem Esse aqui é meu cliente, só compra ele. Esse cliente virar dele. Ele não está fazendo. Tem uma teoria que fala que. A teoria não, um ditado, né? Que diz que quando o cara não quer saber de estudar, o cara não é nada na vida, ele é vendedor. Eu fui durante quase 20 anos gerente de vendas, gerente nacional de vendas de uma empresa. E a experiência que eu tenho é o seguinte: o vendedor não é que ele não gosta de estudar. O vendedor ele não tem muito saco para estudar. Os vendedores, eles são aquela turma do fundão da sala de aula. Entendeu? Então, eu sempre falava assim, eu tinha lá 80 vendedores lá. Desses 80, 79 era da turma do fundão. A teoria que o amigo aí antes falou do 80 a 20, isso é uma realidade, foi 80 vendedores, e menos de 20 vendedores é o que levava a carteira toda nas costas. Mas aonde que eu quero chegar? A mesma situação, acho que foi o Marcelo que falou, que o pai dele era um vendedor nato. Eu acredito que existe uma situação que o vendedor, ele tem uma facilidade, e a gente coloca ele como vendedor nato, aquele cara que é muito desinibido, tem facilidade de comunicação, é um cara que tem um raciocínio muito rápido, porque tem pessoas que você conversa, você fala uma coisa, ele já te retruca, ele já vem com outra, né? Então ele tem essa habilidade de conseguir organizar a sua mente e tá, né, dando, retrucando, vamos falar assim, de uma maneira rápida, mas de uma maneira inteligente, e vai persuadindo a outra pessoa que ele está conversando. E quando essa pessoa pega todas essas aptidões que ele tem de persuasão, de raciocínio rápido, é uma pessoa desinibida, entende de várias coisas, ele joga isso para a área de vendas, ele é um cara de sucesso na área de vendas, porque ele vai conseguir, né? E aquela turma que era do fundão da sala de aula, eu falava isso com os representantes comerciais, aquela turma do fundão eram os caras que ficavam negociando, né? Apesar de eu fazer minha faculdade com 30 e poucos anos de idade, eu também não gostava de estudar. E eu fazia parte da turma do fundão. Então, o que acontecia? Quando chegava a época de prova, eu ia para frente negociar com os CDF, né? Para ver se eles podiam me passar uma cola e tal, me ajudar num trabalho e tarará. Então, quer dizer, você já começa essa habilidade de negociação, você já começa lá na escola, entende? E por incrível que pareça, os meus melhores vendedores eram os caras que mais eu tinha dor de cabeça, eram os caras que mais me enchiam o saco, os caras que mais me pentelhavam, sabe? Eram aqueles caras que dava vontade de mandar embora, mas eram os caras que mais traziam resultado. E um dia eu perguntei, porque tinha um vendedor lá que ele era terrível, mas era o cara que vendia, todo ano ele tirava em primeiro, segundo lugar nas vendas, nacional de venda e tal, né? E esse cara reprovou 5 vezes a quinta série. E aí, então, eu, na minha cabeça, eu criei essa teoria, que vendedor bom é aquele que senta no fundão da sala, e ele já vem negociando desde pequeno, ele já vem, sabe? Mas não é um cara tímido, ele não pode ser tímido. E estudando outros livros, a timidez é uma coisa que você consegue trabalhar em você. E essa maneira de você ser persuasivo e tal, isso tudo te ajuda, principalmente quando você tem um conhecimento técnico de alguma coisa, né, do produto que você está vendendo. Se você tem um conhecimento técnico, você consegue ter uma persuasão um pouco melhor, sabe? Mais assertiva, porque aí você consegue transmitir confiança naquilo que você está falando. Então, Posso eu dar vejo um o seguinte, palpite? Pode, vai lá. Estou falando demais já. Não. Eu sou headhunter especializado em vendedor, que é segundo o pessoal, e eu me sinto um vendedor, é uma raça diferente, né?
O meu pai era tri-engenheiro, engenheiro civil, industrial e químico. E claro que ele queria que eu fosse engenheiro. Aí, quando eu fui fazer administração, e depois fui para vendas, ele escreveu no quadro JAC, J-A-C-K, e falou, olha, na família, vendedor é Jaque. Jaque não estudou até o final, Jaque não serviu para nada, vai ser vendedor. Que vergonha ter um mascate na família. Tá? Então, alguém comentou aí também que vendedor é quando não arruma emprego de nada, taca lá ele em vendas. Depois ele aprendeu que o filho dele tinha algumas características de vendedor. Então, vamos lá. Eu, quando recruto, o vendedor é um ser diferente. Ele é uma pessoa, desde pequena, que é voltado para metas, ele é altamente competitivo, ele não tem paciência com gente lerda, nem gente burra, ele é muito rápido de raciocínio, ele gosta do bom humor, ele gosta de gente, ele gosta de festa, ele gosta de ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Ele, se é vendedor externo, ele tem que sofrer de formiga na cadeira, de ebulição interna. Tá? Se ele for vendedor interno, ele tem que ter um pouquinho mais, porque ele tem que ficar esperando o cliente chegar na concessionária ou na loja. Tá? Se ele tem outra característica de alta conformidade, ele é um cara organizado, meticuloso, detalhista. E 99% dos vendedores são puta bagunceiro, é um monte de papelzinho, ele junta tudo, é a eterna briga dele com o financeiro do relatório da viagem. Está aqui, olha, o pedágio não sei, mas o senhor me paga e depois eu trago. E o financeiro fala, não, sem o papelzinho, sem o relatório, tá? E aí dá vontade de mandar o financeiro para aquele lugar, é uma eterna briga. E aí, como o Alvorada falou, os campeões de vendas incomodam, porque são pessoas difíceis de administrar, são estrelas, eles sabem que são campeão, nem sempre sabem o que faz na rua e o que fala para o cliente que dá certo, mas ele vai no instinto e ele vai somando isso tudo e faz. Então, no seu recrutamento e seleção, faz um monte de perguntas, vê se o cara é bem-humorado, se ele é rápido no gatilho, se você completa a frase, se pede para contar algumas histórias de sucesso, ele tem um monte, pede para ele contar uma história de fracasso, ele vai contar de alguém. Tá? E aí, quando você pergunta o que você aprendeu com isso, aí é que você vai ver se ele é vendedor ou não. É nessas pegadinhas, porque é todo mundo avião na entrevista dele. Todo mundo é uma mistura de super-homem com Mulher Maravilha, tá? Na entrevista, e todo mundo aqui já contratou vendedor que arrasou na entrevista. Pôs na rua, depois de 3 meses, você viu que você estava com uma anta, e você treinou e motivado, e tinha uma anta treinada e motivada. Tá? Era isso que você tinha. Bem Então isso fica mesmo. de Os olho. ratos de entrevista, né? Eu acrescentaria algumas coisas, mas uma coisa que eu sinto do vendedor aqui, que ele coloca na parte do engraxate, porque ele engraxava para algumas moedinhas, né? E ele falava sobre a paciência, porque ele via que eles iam bebendo durante a noite, e conforme a bebida ia subindo, eles iam sendo uns mais generosos, outros mais mesquinhos, mas nisso ele me ensina, né, que tem a empatia de você olhar o outro, porque nessa pressa e nessa coisa o vendedor fala muito, ouve pouco, porque é uma eterna venda de si mesmo, uma empatia de olhar o outro, perceber o outro e paciência, né? Que de verdade são 2 qualidades que o vendedor ele quer logo fechar a venda e logo para passar para a próxima. Mas ele mostra que ele pega o cliente dele de criança e vai trabalhando a criança, colocando na cabeça dele que um dia ele vai ter 18 anos e vai comprar um carro, ou o pai vai comprar o carro dele. Olha o tempo que ele tem disponível para uma venda, que hoje em dia é amanhã, quando que eu vou vender, qual que vai ser a próxima. Muito Legal, bom. Cris. Muito bom mesmo. O Luciano levantou a mão, Luciano? Eu tinha levantado apenas porque vocês estão descrevendo o próprio autor, que ele faz isso, essa bagunça toda na vida, desde o início, que não para em tempo. Foi mais ou menos isso daí que vocês falaram, é só isso.
E sabe uma coisa que eu queria... Fala, Josi. Não, pode falar. Eu só ia falar sobre isso, que me chamou a atenção muito, essa parte dele trocar muito de emprego, né? E aí chega um momento na hora que ele vai trabalhar na construção civil, né, de construir, que ele fala que um chefe teve mais paciência, né, de lidar, né, que ele soube lidar um pouco melhor. E aí isso eu fiquei observando, porque eu trabalhei muito na área comercial também. Eu acho Deus dos meus primeiros trabalhos sempre foi como vendedora de papelaria, sempre trabalhei com vendas. E aí as pessoas sempre viam a habilidade de vendas em mim, porque era muito comunicativa, pegava as coisas fáceis, tipo esses perfis que ele foi falando. Só que eu me frustrava na hora que eu me assumia o cargo de vendas. Por quê? Porque eu não sabia lidar com a pressão, sabe? Eu sempre gostei, assim, de responder pelos meus resultados. Eu trabalhei como líder minhas últimas experiências antes de entrar na Mega Dealer, foi como líder na Renner e na Riachuelo. Eu quase infartei. Porque eu tinha que responder por 17 colaboradores, eu não produzia aquele resultado, aí eu ficava louca. Então, assim, eu acho muito interessante isso, essa parte de contratação, como é complexo, né, o processo de venda. Porque a contratação, você tem que olhar algumas habilidades, mas ao mesmo tempo também você tem que olhar aquela pessoa, depois que ela assume, como que vai ser aquilo. Ele mudou de serviço, ele falou, mudou de umas 40 vezes, até que um teve paciência comigo. E eu frisei eu marquei, que eu achei muito interessante, que ele colocou assim no final do capítulo: olhe para trás para aprender a olhar melhor para frente. Eu achei muito interessante ele colocar isso, porque, é igual ele falou, no início, quando ele estava ganhando, por causa das PEPs que ele queria ganhar, ele soube executar, ele observou e desenvolveu, né? Às vezes ele só olhou, para vender precisa de chegar, bater, insistir, e aquilo ali funciona. E ele foi fazendo. Então, acho que às vezes você tem algumas habilidades, mas isso também tem que ser desenvolvido, né? O que eu vejo, assim, se você tiver alguém que te ajude a desenvolver, porque senão aquilo também cria um trauma, né, da pessoa, tipo o meu. Eu acredito, Aí a pessoa vai para o financeiro e para o administrativo, porque não quer mais o comercial. Eu acredito que ele teve sucesso ali na construção civil, porque o patrão dele deu autonomia para ele. Ele estava dirigindo, ele estava cuidando e fazendo um monte de coisa, então ele tinha autonomia, ele estava executando algo, né? E ele tinha autonomia, poder de decisão. E isso para um vendedor é muito motivacional. Eu lembro que nas minhas dinâmicas, eu falava com meus vendedores, meus representantes comerciais, eu falava assim no final de uma reunião, ou até mesmo no final de um evento, eles me colocavam no papel, assim, sonhos que eles tinham. Um colocava sonho que queria trocar de carro, outro colocava o sonho que queria comprar uma casa, outro comprar uma casa na praia, outro um sítio, outro queria comprar um cavalo novo, e assim eles colocavam. E essas situações eu ia tratando com eles durante o ano. A gente fazia reuniões anuais, né, porque era Nordeste, muito longe. Aí eu chegava e falava, e daí, o que você está fazendo para conseguir a tua casa nova? Está conseguindo fazer a poupança? Está conseguindo isso? Ó, vamos ver se a gente bate essa meta, em vez de você pegar esse dinheiro e gastar, você vai fazendo isso, né? Vai economizando para comprar a sua casa. E aqui fala assim, ó, a sua motivação aumentará se você souber o que você deseja. A última frase dele aqui no livro. Né? Então, eu vejo o seguinte, é muito importante o vendedor ele ter claro na cabeça dele o que ele almeja, o que ele deseja. No caso aqui dele, ele almejava ter mais garrafas de Pepsi. E isso foi o que incentivou ele a ter. Então, na equipe de venda, eu vejo assim que é importante, os vendedores, você ter algo, sempre uma meta que você quer chegar. Né? E aí, usando as palavras lá da Dilma, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, né? Mas é mais ou menos algo assim. Então, quando atinge uma meta, agora vamos fazer uma meta maior e assim nós vamos. Muito bom. Pegando esse gancho, outra coisa que eu vi é assim, você falou das metas, né? Mas eu já vi pessoas que precisam de uma recompensa, então é essa meta financeira, e tem pessoas que são voltadas ao reconhecimento, né? Então, aqui no livro, eu fico um pouco em dúvida, porque me parece que ele buscava mais um reconhecimento do pai, a princípio,
Então, assim, a meta dele até podia ser financeira, mas para ter esse reconhecimento do pai. Então, eu fico pensando também, por exemplo, eu trabalhava com vendas, e a recompensa financeira, eu lembro que uma vez, se eu vendesse X, ganhava uma televisão. Eu falei, mas não é isso que vai me motivar a vender. Tinha que ser alguma coisa mais. Eu precisava, não era de um carro, de uma TV, claro que é legal, mas, por exemplo, no meu caso, a motivação era mais um reconhecimento também. Então, eu fico pensando como é que a gente vai percebendo, não só nas nossas equipes, mas em nós, qual é de verdade a nossa motivação, né? Será que você tem alguém que você quer o reconhecimento? Será que tem um lugar na vida que você quer atingir? Uma posição, um status? Mas para quê? É só pelo dinheiro? Porque você for pensar, quero um carro. Tá, tem vários carros. Outro dia eu vi uma frase assim, se a Ferrari fosse invisível, você ia querer uma Ferrari? Não. É o dilema que os caras falam, uma Ferrari elétrica, será que vai agradar? E aquele barulho do motor. Esse é o... Você me fez lembrar de uma seguinte situação. Uma vez eu lendo um livro do Raul Candeloro, de Curitiba, e ele falou assim Aí ele mandou ler um livro. Eu não me lembro o nome do livro, mas lembro do teor. E parecia um livro assim de autoajuda. E nesse livro, o que era feito assim, por terapias de casais. Aí eu comecei a ler, falei, mas o que isso tem a ver com a venda? Aí depois ele falou assim, olha, os vendedores, você tem que descobrir o que motiva cada vendedor. Então, um vendedor, que nem você falou assim, aquela televisão não ia te motivar, né? Mas, se fosse um prêmio financeiro, te motivaria. Se fosse uma viagem, talvez, né? Então, o que acontece? Esse livro falava dos potinhos de amor, que você tem que manter os potinhos de amor da sua parceira, da sua esposa, você tem que manter cheio. Então, você tem que descobrir qual que é o potinho que ela quer que mantenha cheio. Então, se é o das emoções, se é, né? Então, ele citava várias situações. E trazendo isso para o nosso mundo, se a gente pensar em equipe de venda, cada vendedor tem um sonho. Então, o potinho que vai manter aquele cara animado vai ser você premiar ele com uma viagem. O outro vai ser você premiar ele financeiro. O outro vai ser um objeto, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um prêmio financeiro com uma equipe minha de televenda, eram 12 meninas, e eu fiz um prêmio financeiro de R$500. Sei lá, para mim não motivou. Aí um dia eu peguei um kit da Natura e coloquei em cima da mesa e falei, ó, quem vender mais essa semana, esse kit é dessa pessoa. Se matar. E o kit custava R$80. Então, é essa situação de você descobrir, né, qual que é o potinho de amor, inclusive dos teus clientes, na hora de você atender, o que vai agradar o teu cliente, entende? Se é dar uma volta no carro, se é a estética do carro, se é o barulho, que nós falamos agora aí da Ferrari, né? Marcelo quer falar, vai lá, Marcelo. Não, pode falar, ué. Tô só guardando a vez aqui. Não, mas eu digo assim, então, esses potinhos de amor, essas coisas que nós temos que descobrir, tanto com os nossos parceiros de trabalho, quanto com as pessoas que vêm até a nossa loja. Aí entra aquela linguagem de PNL. É o cliente interno e o cliente externo, né? É isso aí. Não, só quanto ao livro, sobre essa parte de motivação, eu percebi que ele estabilizou quando ele teve família também. Porque ele pulava de um lugar para o outro quando ele não tinha família. Eu vou contar uma história muito rápida aqui, que eu tinha 21 anos, eu fui contratado pelo HSBC como operador de financiamento. E o meu chefe, na época, que estava em Porto Alegre, me contou uma história de uma briga que o chefe dele teve com ele. E eu estava macho ali, mas eu não aguentava metade disso. Tinha mandado para aquele lugar, né? Tinha mandado pastar. Nunca que eu vou ouvir um troço desse na vida. Você pode ser louco. Pergunta agora com 44, com família, para sustentar o que eu aguento, senão, se a tua tolerância não aumenta, né? Então, eu acho que ele também teve a estabilidade, a motivação dele era a questão familiar também, né? Sim, verdade. Bem colocado mesmo.
Sérgio? Eu quando faço palestra, eu falo do tipo de motivação que existe. A primeira motivação é motivação pelo medo, tá? Que é motivo para a ação. Se você não fizer isso, acontece aquilo. Isso desde criança. Se você não comer espinafre, a mamãe enche você de sandália havaiana na cabeça. Tá? Se você não passar de ano, o papai te enche de porrada. Se você não fizer isso, então é sempre uma motivação externa. Se você não fizer isso, acontece aquilo. Isso funciona com uma pessoa, com uma comunidade, com uma cidade, com um país inteiro. Daí a China, etc, etc. A segundo tipo de motivação, que é motivo para a ação, é pelo incentivo. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Tá? Tem outro problema, ela é sempre externa e sempre você tem que aumentar. Eu tenho 4 filhos. A primeira vez que eu criei um programa de incentivo para eles passarem de ano, eu falei, olha, se você passar de ano, o papai te dá um skate. No outro ano, ele falou, bom, esse ano eu quero uma bicicleta, e quando eles fizeram 18 anos, eu tive que dar um carro zero para cada um, que já tinha estragado eles achavam que tinha para rico. Tá? Eu falo que filho é bom, mas dura muito e custa caro. Tá? E a melhor motivação é a automotivação. É você se automotivar. Como você se automotiva? Você cria metas nos seus 6 departamentos da sua vida. O departamento familiar. Hoje eu vou curtir um livro com o filho. Hoje eu vou dar um beijo a mais na esposa ou no marido. Eu vou ler um livro na área mental, na área espiritual. E não estou falando de religião. Eu estou falando de você se ligar com o homem lá em cima. Pode ser no chuveiro. Tá? Não precisa ir na igreja ou no lugar. Você está sempre ligado com ele. Você tem que ter meta financeira. O vendedor só pensa em meta financeira, em meta de ter. Mas ele esquece que, diante de ter, ele tem que ser. Ele tem que se desenvolver, tem que estudar, tem que aprender todo dia. Não pode achar que sabe tudo. Tá? Aprende desde um flanelinha, a um vendedor de semáforo, a um engraxate na rua, a um executivo, com feirante. Feirante é um cara que te ensina muito no fechamento. Tá? Vai comer aqui mesmo o que é que embrulhe. Vai levar 2 ou 3. Tá? E eu já vi muita gente perder negociação de milhões de dólares, porque chega lá no final, olha para o cliente e fala, bom, o senhor olhou, o senhor gostou, o senhor tem alguma dúvida, não quer conversar com o sócio, com a esposa, e aí perde a venda, não sabe onde foi. Aí volta para casa e alguém dá palpite, né? Então o vendedor é aquele cara do fundão que sempre tem certeza. Ah, pode levar, eu garanto. Isso aqui, tá, se der merda, depois eu conserto. Mas primeiro você vai, depois nós vemos o que faz. Se você tiver dúvida, na cabeça do cliente, inconscientemente passa assim, pô, ele é o vendedor, ele está na dúvida, ele está com medo de fechar, tem alguma coisa que eu não vi. Então o vendedor, no fechamento, naquele pentelhésimo de segundo, quando você acaba de mostrar todos os benefícios, você tem que partir para o fechamento. O senhor vai levar com ar-condicionado ou sem ar-condicionado? Vai levar 2 azuis, tá? Vai querer que entregue aqui ou só vem buscar? Vai querer... Faz sempre pergunta dupla para o fechamento, para não perder. Levar um tempão para selecionar, fazer prospecção, demonstrar, fazer tudo, e aí perde naqueles 10 segundos, você perde a venda. E como eu já vendi de tudo, tirando tráfico de droga e tráfico de arma, o resto, se eu não vendi, eu já treinei. Então, eu posso dar alguns palpites bem interessantes para vocês. Daí você vai falar, mas tráfico de gente. Eu sou headhunter, eu vendo gente. Então, eu já tirei gente também, porque eu vendo gente. Então, a dica é você criar metas mensuráveis. Eu quero comprar 10 metros de tijolo para fazer aquela casa. Eu quero comprar uma torneira da Deca, que custa R$4.000, ou então uma Docol, que custa R$1.000. E eu vou construir minha casa. Eu vou guardar dinheiro para comprar um livro para dar para o meu filho, para férias.
tá? Vou guardar dinheiro para comprar uma viagem para sair com a minha esposa e ir para algum lugar. Eu vou fazer um curso. Então, você tem que ter meta em cada departamento da vida, senão você se frustra, tá? E cada vez que você alcança uma meta, você se automotiva. E esse é o mais poderoso motivador. Vocês podem lembrar da sua vida, tá? Aquele dia que o Alvorada colou na prova, que nem eu, quem cola não sai da escola, né? Vendedor que é CDF ali na entrevista, sempre fui em primeiro lugar. Eu já elimino, não serve como vendedor. Ele nem sabe que perdeu ali a entrevista quando ele falou que só tirava 9 e 10. Porque ele não curtiu a vida, não entendeu o que estava fazendo na vida. Foi ser um ótimo administrativo, financeiro, tá? TI, mas para vendas não serve. Para vendas tem que dar um jeitinho, tem que ter jogo de cintura, tem que ter uma outra personagem. É um cara que não se encaixa muito na sociedade. E aí, quando você ganha muito dinheiro, o cara passa, você está numa Mercedes, ele olha e fala, deve ser vendedor de cocaína. Bom, vou ficar quieto porque eu estou rouco. Cris, você tinha levantado a mão? Eu estou vendo aqui o horário, eu ia falar, vou complementar isso um pouco do que o Sérgio, da aula que o Sérgio está dando para a gente. Na verdade, às vezes as pessoas falam o que querem e a gente tem que ir um pouco mais profundo, porque nem sempre a gente quer aquilo que a gente acha que a gente quer. Então, a se aprofundar um pouco nessa motivação. E ele mesmo quase nunca falou do dinheiro. Ele sempre fala do valor que ele queria que o pai dele visse nele, né? Então, às vezes, a gente pensa que quer o dinheiro. Na maioria das vezes, a gente coloca o dinheiro como meta. Mas se você for se aprofundando, o dinheiro é só a casca do que você realmente quer. E que muitas vezes o dinheiro nem vai te dar. Por isso que as pessoas são eternas frustradas, né? Porque elas alcançam o dinheiro, chegam lá e falam, nossa, mas eu não estou sentindo aquela felicidade que eu achei que eu deveria estar sentindo. Eu queria tanto isso. E aí até que você fica correndo atrás do rabo, porque é difícil você saber exatamente o que você quer. E poucas vezes são dinheiro. E eu acho que ele mostra muito que o motivo dele era que alguém olhasse ele, principalmente o pai. Ele foi buscando o pai em cada cliente que entrava lá. Que realmente ele provasse para ele que ele não era aquela pessoa que o pai dele achava que ele era, que ele tinha valor, né? E o quanto a gente não faz isso na nossa vida. Então, fica uma reflexão. Boa. E aqui só queria complementar uma coisa que me surpreendeu também, principalmente nesse início do livro. Ele teve uma vida muito difícil até os 35 anos, né, que cobre esses primeiros 2 capítulos. Chegou a ser preso, passou dificuldade, né? E o que me surpreendeu foi a resistência dele diante de tudo isso, né? A resiliência dele, apesar de tudo isso, ele continuou. E isso também eu acho que é uma característica importante do perfil de vendas. Ou seja, você tem... acontece desgraça atrás de desgraça, mas você vai continuar, fica de pé e continua. Né? Então, eu acho que é um outro aprendizado que a gente tira, que é você estar constantemente aí, eu não sei se é motivado, ou se a palavra mais correta é motivação ou não, mas assim, não se deixar abalar pelo que aconteceu. Acredito que, complementando, Nilson, realmente tem a ver com propósito, né? E a motivação ela é um combustível, mas nem sempre a gente está motivado, é o que a gente sempre fala. O que leva realmente a gente a suportar essas dificuldades é você ir atrás do seu propósito. Uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, que é: o homem só se motiva pelo prazer ou pela dor. E essas duas, quando vêm juntas, é a motivação perfeita. Então, se você fizer alguma coisa, você ganha com isso, você não fizer, você perde com isso. Então, eu sempre adoto essa teoria. Quando penso em motivação, eu sempre lembro dessa frase. Acho bem legal. É um motivador para o fechamento também, para você passar pelas objeções. Olha o que o senhor pode estar perdendo com essa nova caminhonete, tá? O senhor vai estar ganhando isso, ou perdendo aquilo, ou os dois. Tá? E se está o casal,
Ele quer potência, quer velocidade, quer praticidade, ela quer status, quer beleza, quer... E você tem que agradar gregos e baianos ali, né? Você tem que saber o que é para cada um. Não adianta mostrar o mesmo benefício para pessoas diferentes, né? Legal. Fabi, como é que a gente está de horário aí? Porque você que está aí Então, gerenciando a gente. já deu aqui nosso tempo de hoje, gente. Para a gente não passar muito e... Ai, peraí. Oi, você está me enxergando aqui? Sim, sim. Tá. E é uma outra lição, a gente sempre tem que acabar no pico, né? Quando a discussão tá boa, tá todo mundo, aí o pessoal sai animado para a próxima reunião. Eu acho que a gente trabalhou bem, né, essa primeira fase dele, né, essa superação, a gente falou de meta, de motivação, né? Alguém quer fazer um comentário final, complementar alguma coisa? Boas vendas. Boa noite. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela sua contribuição. Aproveita que é grátis, porque normalmente eu cobro R$500 por palpite. Imagina. O cliente perguntou, é verdade que você está cobrando R$500 por pergunta? Eu falei, é verdade, sim. Qual a sua segunda pergunta? Muito bom. Pessoal, eu vou colocar no grupo, mas nós vamos nos encontrar novamente daqui a 15 dias e a gente está imaginando a leitura até, eu vou colocar lá em detalhes, mas até a página 77, se não me engano. Capítulo 7, né? Porque agora vem o... Deixa eu ver aqui, a gente leu 1 e 2, certo? 1 e 2. Então, peraí, vamos olhar aqui direitinho, a gente... 1 e 2 foi a introdução um pouco da vida dele. Agora ele vai entrar um pouco na técnica, nas técnicas que ele usava. E começa com o capítulo... 77. Até 77. Já começa o capítulo 3, que ele fala da necessidade, que ainda está relacionada entre o que ele passou, né, e o início da vida dele, né, e depois ele começa a dar algumas lições para a gente. E então a gente pede para vocês, né, para a gente se encontrar na próxima, daqui 15 dias, no mesmo horário, e que vocês leiam até a página 77. Se quiser ler mais, pode ler, não tem problema, né? Mas no mínimo até a 77. Pessoal, eu não sei se a Fabi, a Cris ou alguém mais quer colocar alguma coisa. Não, só quero agradecer, que foi muito bom. Eu também. Também adorei. Foi uma aula de todos vocês aí. Essa troca é muito rica, gente. Essa troca é o que faz a gente sair daqui melhor do que a hora que a gente começou, né? É verdade. Pessoal, Posso dar uma última? Sim, posso claro. dar uma última dica? O vendedor é uma profissão solitária. Você está na frente do cliente, está só você. Então, dá uma dica para os seus vendedores e até para você. Põe o celular no seu bolso e grava a sua apresentação. E aí, depois, quando você chega em casa, você escuta, você vai ver quanta merda você falou e você nem sabe como o cliente comprou. Eu mesmo, até hoje, eu gravo e falo, meu Deus do céu, comecei chamando o presidente de doutor, no final estava dando tapa na face, chamando ele de Zé, e o cara é presidente de uma multinacional. Fiquei amiguinho logo nos 15 minutos primeiro, Sérgio. Você precisa se controlar, Sérgio. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Então, grava a sua escondido no seu bolso, grava a sua apresentação, depois você escuta com calma. Fala, olha, ali faltou um argumento, escreve, e você vai se melhorando. O único jeito de você se melhorar é você se escutar, tá bom? Boa dica, Sérgio. Aí, Beijo pra pessoal, todo mundo. a gente gravou aqui, viu? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Aí eu vou combinar com o Sérgio quanto ele vai cobrar, pelos palpites e tal, mas depois a gente comunica, informa, né? Não. Aproveita que nesse grupo é grátis. Ah, então tá bom. E pode fazer pergunta por fora também, não tem problema. E se alguém precisar de conexão,
Lá no LinkedIn eu tenho 28 mil pessoas. Então, se você precisar chegar em alguém, pode entrar no LinkedIn e me pedir alguma coisa que eu estou aqui para ajudar todo mundo, tá bom? Que bacana. Obrigada. Muito bom, gente. Pessoal, Obrigada. boa segunda-feira e até daqui 15 dias, hein? Até. Tchau, gente. Tchau. Boa semana.